está. Montes se prostram pra o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor. Com teu poder, cadeias se rompem, terra e céu adoram teu nome, o nome de Jesus. O nome de Jesus é santo, santo, santo. Com teu poder, se rompem, terra e céu adoram teu nome, o nome de Jesus. O nome de Jesus é santo, santo, santo. Com teu poder, cadeias se rompem, terra e céu se prostram pra o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Diga! Não há um nome igual, não há um nome igual. Diga o nome dele. Ele é Jesus. Santo, santo nome. Coisas fez por mim, maravilhoso Deus de amor. Estou pronto pra recomeçar e honrar aquele que morreu por mim. Jesus, o Alfa e o Ômega, princípio e o fim. Jesus, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Grandes coisas fez por mim,
maravilhoso Deus de amor. Estou pronto pra recomeçar e honrar aquele que morreu por mim. Jesus, o Alfa e o Ômega, princípio e o fim. Jesus, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Montanhas se prostram e os povos declaram a ti, Santo Deus, a tua destra é fiel. Ele não é homem pra mentir, sinto sua presença hoje aqui. Abre os braços e recebe o meu clamor. Montanhas se prostram e os povos declaram a ti, Santo Deus, a tua destra é fiel. Ele não é homem pra mentir, sinto sua presença hoje aqui. Abre os braços e recebe o meu clamor. E quando a noite chegar e você já não vê o caminho em que deve andar, lembre-se que ele te disse: luz pros teus pés eu serei. Montanhas se prostram e os povos declaram a ti, Santo Deus, a tua destra é fiel. Ele não é homem pra mentir, sinto sua presença hoje aqui. Abre os braços e recebe o meu clamor. Montanhas se prostram e os povos declaram a ti, Santo Deus, a tua destra é fiel. Ele não é homem pra mentir, sinto sua presença hoje aqui. Abre os braços e recebe o meu clamor. Olá, shalom, shalom, sejam todos bem-vindos a mais uma festa do Ágape. E hoje nós vamos prosseguir na nossa série sobre as marcas do avivamento e vamos falar da terceira marca, que é fome e sede da palavra de Deus. Eu espero que você esteja com esse sentimento de fome, de sede, de desejo de estar com Ele, de oferecer a Ele o seu culto, a sua adoração e também de receber uma porção que Ele reservou para nós nesse dia. Vamos orar, vamos entregar este momento a Ele, sabendo que Ele fará sempre além do que nós imaginamos ou planejamos. Ele muitas vezes muda aquilo que nós planejamos para nos surpreender. E que assim seja nesse dia, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, te damos graça por mais essa oportunidade, por esse tempo, Senhor, que Tu nos chamou para refletir, ó Deus, sobre tudo aquilo que nós já recebemos, ó Pai. E que seja um tempo de ativação no ciclo da expansão
para o Ministério Ágape da Restauração. Que essas marcas do avivamento, elas sejam verdadeiramente vividas por cada um de nós, que elas sejam expressadas e que algo aconteça em nós e através de nós nesse tempo, que esse avivamento tão esperado, avivamento individual e coletivo, seja visível aos nossos olhos. Nós te damos liberdade, amado Espírito Santo, para ministrar ao nosso coração, que a palavra do Senhor, que é viva e que é eficaz, faça aquilo que já está designado para ser feito neste dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Seja bem-vindo, você que está chegando, você que já está conosco, você que é do Ministério Ágape da Restauração ou não, você que nos acompanha de alguma forma e ouvirá esta palavra, que o Espírito Santo encontre no seu coração uma terra boa e que coisas extraordinárias possam acontecer a partir de hoje, a partir desta ministração. Então a gente vai estar falando sobre a terceira marca do avivamento, que é fome e sede da palavra de Deus. E primeiro nós precisamos entender sobre esta palavra, sobre a preciosidade que é, quão grandioso é nós termos em mão um exemplar da Bíblia Sagrada, termos a liberdade de estarmos em um país onde nós podemos adquirir o manual, a Bíblia, a palavra de Deus, porque nós sabemos que há muitos lugares onde não há esta liberdade. E que além de nós termos a palavra de Deus à nossa disposição, nós também, como pesquisadores, como filhos amados, nós podemos ir além daquilo que está em nossas mãos e procurar ainda nos aprofundar nos estudos, buscando a tradução no grego ou em outra área que nós tivermos necessidade. Está diante de nós um tesouro, está diante de nós uma preciosidade. E no Salmo 19, a partir do versículo 7, falando sobre a palavra de Deus, falando sobre a lei do Senhor, o salmista começa a declarar assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. No versículo 10 ele diz: são mais desejáveis do que o ouro, sim, do que o ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Essa é a palavra de Deus. É perfeita, é poderosa, é viva, é transformadora, é eficaz. Aleluia. E ela é mais valiosa e também deve ser para nós mais desejável do que o ouro depurado, do que o ouro fino. E é mais doce do que o mel e o licor dos favos. Não sei se você já teve a experiência de comer o mel nos próprios favos de mel. E a Bíblia, a palavra de Deus, o que está revelado nas Escrituras, que foi divinamente inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, ela é, para nós, os que cremos, um tesouro valioso, no qual nós damos muito valor. E a palavra de Deus também diz no Salmo 119, versículo 5, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Novamente nos dando o entendimento que a palavra de Deus, ela nos direciona, ela realmente ilumina, ela está ali para nos nortear. Então a palavra de Deus revela a grandeza deste Deus. Assim como o Filho, assim como o Espírito Santo, a palavra de Deus revela o Pai. E a Bíblia afirma que no princípio era o Verbo, que no princípio era a palavra, e que tudo veio a existir pelo poder criativo, pelo poder glorioso da palavra. Assim como nós vemos no livro de Gênesis, a formação e a criação de todas as coisas foi pelo poder da palavra. Deus liberou uma palavra e tudo veio a existir. Então nós temos que dar importância devida ao que nós temos diante de nós, ao que nós temos nas nossas mãos. E falando sobre o tema, que é fome e sede da palavra, já mostrei para você quão grandioso é esse tesouro, esse valor, que é muito mais valioso do que o ouro. Então, se você está
valorizando o ouro, comece a valorizar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E o que vem na sua mente quando você pensa na palavra fome e sede? Eu sei que daqui a pouquinho nós teremos o nosso almoço e alguém vai preparar tudo isso para nós. Mas a fome e a sede, ela é para nós um mecanismo de defesa do nosso corpo. Quando nós estamos precisando de alimento, quando o nosso organismo está precisando de alimento, o que nós sentimos? Sentimos fome. E então nós passamos a procurar, ou a desejar, ou a querer alimento. Da mesma forma, quando o nosso organismo está precisando de água, nós sentimos sede. E nada pode nos contentar, nada pode nos acalmar, a não ser que verdadeiramente nós encontremos água e assim possamos saciar a nossa sede. E o interessante dessa fome e dessa sede é que quanto maior o nível de fome e sede, mais você vai dar valor ao alimento, aquilo que foi preparado. Então, a alimentação, o realmente saciar esta fome, gera em nós um prazer, uma satisfação. É muito bom quando alguém, nos recebe ou nos convida para um banquete, ou então quando nós convidamos alguém e preparamos a mesa, há um prazer envolvido em tudo isso, há um amor envolvido nisso. E quando nós nos alimentamos, que nós somos saciados da fome e da sede, há também um prazer, há uma alegria. Então eu quero dizer para você que da mesma forma que nós sentimos fome e sede, e nós precisamos do alimento para o nosso corpo físico, para repor as nossas energias, para continuar executando aquilo que nós temos para fazer, da mesma forma, o nosso espírito, o nosso homem interior, nós precisamos sentir essa fome e essa sede da palavra de Deus. Nós precisamos experimentar um nível de fome e sede pela presença dele. Nós precisamos verdadeiramente estar famintos. E eu não sei como você está nesse dia, não sei de que forma essa palavra está lhe alcançando. Mas existe algo também que nós podemos refletir, é que quando nós adoecemos, quando nós estamos doentes fisicamente, uma das primeiras coisas que acontece conosco é que nós perdemos a fome e a sede. Não sei se isso acontece com você, mas geralmente quando a gente está indisposto ou está enfrentando algum problema de enfermidade ou alguma questão física ou até emocional, a primeira coisa que nos é tirada é a fome. E ali já é um alerta também para nós, de que algo errado está acontecendo, que nós estamos adoecendo ou estamos apresentando algum sintoma de que algo não está bem no nosso corpo. Porque o correto é sentir fome e sede. E quando você está doente, também você não tem prazer, não há alegria em comer. Na verdade, muitos até rejeitam a comida. E que isso seja um alerta para nós, como nós estamos em relação à palavra de Deus, como nós estamos em relação à presença do Pai, ao desejo de estar com Ele. Será que nós perdemos o prazer? Será que nós perdemos aquele desejo de passar mais tempo com Ele, de o buscar realmente até encontrá-lo? Como está esse seu nível de fome? Porque nessa manhã a palavra de Deus está nos exortando a termos fome e sede da sua presença ou da sua palavra, porque são a mesma coisa. O Pai se unifica na palavra, assim como o Filho, assim como o Espírito Santo. Então que Deus possa estar alertando ou nos revelando como está esse nível de fome, como está essa busca pessoal. Algo interessante também sobre a fome, nós temos o Provérbio 16, 26, que diz assim, eu vou só contextualizar, a fome do trabalhador o leva a trabalhar. Se você abrir lá em Provérbios 16, 26, vai dizer que
A fome do trabalhador o leva a trabalhar. Que essa fome que há nele causa nele uma decisão, causa nele uma atitude. Então, as pessoas que são famintas, as pessoas que têm fome e sede de Deus, elas são pessoas proativas. Elas vão fazer alguma coisa. Elas vão ficar insatisfeitas com aquilo, com a porção que ela tem ou com aquilo que é posto diante dela. Elas são pessoas que apresentam uma característica de uma pessoa apaixonada, uma pessoa que deseja mais. Essa característica da paixão vai ser vista em nós, vai ser vista nesta igreja que tem fome e sede de Deus, que não se satisfaz com a ministração de uma palavra, que não se satisfaz apenas com um culto ou com mais uma festa do ágape, mas são pessoas que têm uma fome e uma sede pela presença dele e que por causa disso, que como diz aqui, que o trabalhador, né, a fome do trabalhador o leva a trabalhar, ou seja, faz com que ele faça alguma coisa, porque ele sabe que do trabalho dele vai depender o seu alimento. Da mesma forma, a fome e a sede de Deus vai nos levar a tomar algumas decisões. Uma bem simples que pode acontecer comigo e com você, são aquelas pessoas que despertam um pouco mais cedo para estar com Ele. Que são despertadas por Ele. Porque não estão satisfeitas. Então eu creio que é esse mover, que é esse tempo que Deus quer despertar a fome e a sede. Nesse sentido de nós verdadeiramente saber o valor que é estar com Ele e não abrir mão disso. Eu quero fazer menção a você algo que aconteceu conosco no mar de Tailândia, que foi um seminário, creio que foi um dos últimos seminários que nós recebemos, né, do nosso apóstolo Rafael. E ele veio até o mar de Tailândia, assim como pode ter ido até você, e trouxe até nós um seminário, né, sobre a paixão da noiva. Talvez você lembre disso, a paixão da noiva. Desculpe essa característica do choro, é que essa é uma característica pessoal minha e de vez em quando acontece, mesmo que não esteja no protocolo, mesmo que não esteja nos planos, tá? Mas, voltando a esse tempo, nós fomos despertados sobre essa paixão, a paixão da noiva. O que nós estamos dispostos verdadeiramente a fazer para estar com Ele? Será que nós estamos dispostos a acordar mais cedo ou a dormir mais tarde? Será que nós estamos dispostos verdadeiramente a buscar o pão da vida, buscar o pão da presença, a presença dEle, e não recuar até que dEle realmente possamos receber uma porção? E aí eu quero fazer menção a você de 2 remas. Primeiro eu vou ler o rema 2014, se você tiver aí, se puder me acompanhar. Me perdoe aqui. Aleluia. No rema 2014 é um parágrafo que diz assim: os quebrantados não o buscam apenas pela doença ou a duplicata vencida, pelo ministério falido ou pela família despedaçada. No muito ou no pouco, elogiado ou perseguidos, pregando para 20 ou para 5 mil, os quebrantados buscam com fome e sede, desesperada, a presença sentida e manifesta de Deus que tanto amam. Sucesso, prosperidade e bênção
não diminui a intensidade da sua busca desesperada, e é por isso que eles são incenso moído, o sacrifício contínuo de aroma agradável ao Senhor. Que extraordinário! Esses que têm fome e sede de Deus, não apenas pelos seus interesses pessoais, para que Ele resolva situações, mas porque querem a presença sentida e manifesta. E o buscam com intensidade, desesperados. Isso é desafiador. E eu lembro que nesse seminário da paixão da noiva, nós fomos despertados sobre essa busca, sobre essa intenção. E na época, talvez você já recebeu essa ministração, algo que ficou gravado no meu coração foi a frase: onde estão as Madalenas? Onde estão as Madalenas? E aí ele contextualizou para a gente, né, o apóstolo Rafael, sobre o coração de Maria Madalena, sobre a busca desesperada, ainda na madrugada, né, quando ela foi ao sepulcro, e a decisão dela a não sair dali, até ter uma resposta, até realmente ter um encontro com o seu Senhor. E teve, né, com o seu Senhor agora ressuscitado. Então essa característica, essa paixão, esse amor, tem que nos mover. Essa fome, essa sede pela presença dEle, pela palavra dEle, tem que estar na minha vida e na sua vida. E nós temos um texto também, no livro de Deuteronômio. Eu gostaria, se você estiver me acompanhando com Bíblia, você vai até lá. Vamos ler, então, Deuteronômio, capítulo 8, a partir do versículo 2, que diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, e se guardaria os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca de Deus, da boca do Senhor, viverá o homem. Aleluia. Então, nesse contexto de Deuteronômio, Moisés estava fazendo o povo lembrar, né, da trajetória, daquele momento em que o maná caiu do céu e alimentou aquele povo, que está descrito lá no livro de Êxodo. E quando aquilo aconteceu, eles perguntaram: o que é isso? O que é isso? Eles não sabiam o que era. E Moisés explicou que aquele era o alimento, que aquilo era o pão, né, o alimento que Deus estava enviando. Em outros momentos, Deus enviou as cordonizes, né? Então, no caso aqui, ele estava fazendo ele lembrar. E mais uma vez falou: olha, vocês passaram por tudo isso e ele permitiu que vocês tivessem fome. Deus permite que a fome chegue. E te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem os teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. E lá no contexto do Novo Testamento, em Mateus 4, versículo 4, quando Jesus estava sendo tentado e ele teve fome, ele foi tentado nessa área, né? O diabo falou para ele: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E o que Jesus respondeu ao diabo foi essa referência que está aqui. Ele disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E isso é importante, porque assim como nós precisamos do alimento para fortalecer o nosso corpo físico, da mesma forma nós precisamos da palavra de Deus.
da presença dele, porque não é só do pão físico que viverá o homem, mas de toda a instrução, de toda o favor e a graça que é revelada a nós pela palavra de Deus. E no Rema de 2015, nós temos uma palavra, no terceiro parágrafo do Rema de 2015, nós temos uma palavra que nos fala um pouco dessa trajetória de passar por alguma necessidade, mas também ser provido pelo Senhor. Aqui diz assim: o Senhor diz: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança. Ele nos dará habilidade para obtermos resultado, dará capacitação para equipar. Trata-se de uma unção específica vinda sobre nós, mas toda a riqueza adquirida será para que nos lembremos do Senhor e confirmemos a sua aliança. Ele nos está dizendo: eu vou capacitá-los para fazer as coisas que a capacidade de vocês não seria capaz de fazer. Capacidade para irem até onde não seriam capazes de ir. As limitações limitarão contra, mas serão vencidas. Então, nós passamos por momentos de dificuldade, achando que nós não vamos conseguir fazer aquilo que o Senhor está nos propondo, dar o passo que o Senhor está nos ordenando para dar, continuar uma trajetória, mas aqui diz que Ele vai nos dar capacidade, que Ele já nos capacitou para fazer coisas que jamais imaginávamos que iríamos fazer. E nós estamos literalmente vivendo esse tempo, um tempo no qual nós somos desafiados a fazer o que nós não estávamos acostumados, mas nós decidimos obedecer. Aqui também diz que nós temos palavra, temos entendimento e unção, estamos prontos para a multiplicação. Então este é o tempo que nós precisamos compreender que todas as palavras remas liberadas sobre nós, que tudo aquilo que nós temos, todo o legado que nos foi entregue, ele trará a nós um posicionamento, vai fazer com que nós nos levantemos diante de tudo isso. E as marcas do avivamento estão aqui novamente para nos ativar, que é tudo por meio dele, por ele e para ele. E que quando nós formos despertados nessa área, que tudo que nós precisamos está nele, nós o buscaremos com mais intensidade. Assim como Maria Madalena, assim como os discípulos, assim como outros o buscaram. A palavra de Deus diz, no livro de Jeremias 29:13, e buscar-me-eis e me encontrarei, quando me buscarem de todo o vosso coração. Que verdadeiramente, quando nós alcançarmos esse nível de fome e sede pela palavra, pela presença dele, pela confirmação da promessa, por aquilo que nós queremos alcançar, ele irá se revelar a cada um de nós. Ele vai nos dar, ele já nos deu a direção, mas ele vai nos fazer ver. Vai nos fazer ver aquilo que ele já colocou diante de nós. Então, que esse seja um tempo de despertar, que verdadeiramente nós possamos compreender tudo o que Deus já tem reservado para o Ministério Ágape da Restauração, no ciclo da expansão, onde tudo aquilo que já foi liberado sobre nós, ele será visto, seremos visíveis e manifesto. E isso não será uma ação de homens, isso não será algo que nós vamos produzir, isso será visto porque ele se manifestará. Então nós precisamos entender, muitas vezes nós temos uma compreensão errada e nós achamos que nós trabalhamos para o Senhor, que nós estamos trabalhando para o Senhor. Deus não precisa que nós trabalhemos para Ele, Ele precisa trabalhar a partir de nós, Ele precisa se mover através da igreja. E quando nós passamos a compreender isso, há uma leveza, mas há também uma dependência. E aí eu quero chamar a sua atenção para um texto também, no Novo Testamento, quero compartilhar com você, a respeito desse poder que é a palavra de Deus.
no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 18, fala desse poder de Deus, que é a palavra. E nós não temos dúvida que realmente essa palavra é poder de Deus, que a mensagem da cruz, que é loucura para os que não creem, é poder de Deus. Aqui no versículo 18 diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Aleluia. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes, aleluia, pela loucura da pregação. Versículo 22. Porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, glória a Deus, isso é para você, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Preste atenção aqui, esse nem, que não são muitos, né? Primeiro ele diz que não são muitos os sábios, pela sabedoria segundo a carne. Nem são muitos os poderosos, e não são muitos os nobres. Não existe muitos nobres, de famílias nobres ou poderosos, enriquecidos, daqueles que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Glória a Deus. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então a palavra de Deus, a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós os salvos é poder de Deus. Então nós sabemos que a palavra é poder de Deus para a salvação. E eu quero chamar a sua atenção, tem várias coisas aqui que daria para a gente ficar comentando e meditando. São muitas, aquilo que nos chama a atenção nesse texto, mas você, com fome e sede de Deus, depois vai se aplicar, a estudar também um pouco mais sobre esse texto, porque diz, né, que os judeus pediram um sinal e os gregos buscavam sabedoria, eles não estavam conseguindo ver em Jesus o Messias. E Jesus, quando foi solicitado este sinal, ele disse que nenhum sinal daria a não ser o de Jonas, que assim como Jonas ficou 3 dias na barriga do peixe, assim o Filho do Homem ficaria 3 dias e então ressuscitaria, mas eles não compreenderam. E quando Deus fala a respeito do chamado, nós somos chamados, comissionados, escolhidos, e Ele vai colocando algumas características que confundem os sábios desta terra, os poderosos, porque Ele nos achou na nossa descendência,
na nossa nacionalidade. Ele nos achou em lugares que talvez muitos não nos dariam valor algum, mas Ele nos deu valor, Ele nos deu dignidade, Ele nos escolheu. E quando fala, Deus escolheu as coisas vis deste mundo, observe também que assim como nem se repete 3 vezes no versículo acima, ele também repete, Deus escolheu e Deus escolheu 3 vezes, para tirar da sua mente qualquer dúvida em relação ao seu chamado, aquilo que Deus comissionou você para pregar, para ser proclamador da palavra de Deus, para realmente ter fome e sede, mas não é fome e sede apenas para estar com Ele, ou apenas para ter sensações com Ele. Nós fomos chamados para ter essa fome e sede, essa dependência dEle, da palavra, para que então nós sejamos totalmente revertidos deste poder, desse poder que é falado aqui na palavra, poder de Deus. Para os que são salvos é poder de Deus. E essa palavra poder, a origem dela no grego, eu anotei aqui, essa palavra, a origem dela no grego é dunamis, do qual surge também a palavra dinamite. Então essa palavra poder, esse poder da palavra de Deus é um poder irresistível, é um poder impactante, é um poder transformador, é um poder abalador, capaz de arrancar alguém das trevas e plantar no reino do seu Filho, capaz de mudar a nossa mentalidade, capaz de transformar um homem e uma mulher em filhos de Deus, regenerados. Como ele diz aqui no final, né? Deus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Nele nós somos justificados, nele nós nos tornamos pessoas até importantes. Mas é nele, e por ele, e por meio dele. E essa pregação, essa palavra de Deus, que nós devemos ter fome, que tem que estar dentro de nós, ela é para ser proclamada. Não só agora no ciclo da expansão, mas em todas as áreas da nossa vida, a palavra de Deus é para ser proclamada, porque essa palavra é poder, é dunamis, é um efeito de dinamite. Quando você proclama a palavra de Deus na sua essência, na sua simplicidade, naquilo que ela é, que é mais desejável do que o mel, que é mais valiosa do que o ouro. Quando você proclama essa palavra aos incrédulos, às pessoas que precisam, essa palavra gera um poder extraordinário, transformador. O poder criativo de Deus entra em ação. O poder transformador de Deus traz salvação. Então, nós precisamos assumir esse ministério, essa vocação para o qual nós fomos escolhidos. E eu quero que você medite depois nesse texto, porque Deus repetiu 3 vezes, Deus escolheu, Deus escolheu, Deus escolheu. Ainda queres alguma prova de que você foi escolhido, de que você foi chamado e comissionado para proclamar o Evangelho? E é interessante que sobre a proclamação desse Evangelho, quando nós vemos, né, o apóstolo Paulo, ele instruindo o seu discípulo Timóteo, ele alertou, ele advertiu sobre o que aconteceria nos últimos tempos, que chegaria um tempo, e eu não tenho dúvida que é o tempo que nós estamos vivendo, que esse tempo chegou. Aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 2, ele instrui a Timóteo a continuar pregando, a continuar ensinando, a continuar exortando, repreendendo, falando. E no versículo 3 ele diz, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas terão coceira nos ouvidos, ou comichão nos ouvidos, não darão valor à sã doutrina.
e amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, e voltarão para as fábulas. Mas tu sê sóbrio, em tudo sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Então o apóstolo Paulo advertiu ao seu discípulo Timóteo que chegaria um tempo em que as pessoas, elas não estariam dispostas a ouvir a mensagem da cruz, que elas não estariam receptíveis a receber a semente, que é a palavra de Deus, que haveria resistência na terra, que haveria resistência nos ouvidos, como se uma geração inteira estivessem com coceira nos ouvidos e não quisesse ouvir a verdade que é a palavra de Deus. E então eles procurariam para si mensagens mais agradáveis. Eles procurariam para si ambientes que lhe fornecesse o que eles querem ouvir, ou o que a sua alma está desejando ouvir. Então eu creio que nesse tempo que nós vivemos, um tempo da modernidade, da globalização, onde a ciência ela avançou, a tecnologia, a mudança, a transformação em todas as áreas, em todos os setores, né, da economia, da política, da educação, você vê uma transformação contínua, uma rapidez, onde nós estamos envolvidos, porque nós somos a igreja neste século e nesta geração. E nós somos a resposta. Nós somos a transformação que nós queremos, a mudança que desejamos. Mas nós precisamos nos comprometer com a verdade, com a palavra de Deus. E nós precisamos entender que somente com fome e com sede encontraremos a presença. Teremos contato com o pão da vida. Jesus, no Novo Testamento, ele contextualizou e disse: eu sou o pão da vida. Então, se nós tivermos fome, nós temos que realmente buscar. Nós temos que desejar. Porque muitas vezes nós estamos diante de um contexto onde há um número elevado, um índice elevado de cristãos na terra e até na nossa nação, mas onde nós não vemos a transformação. E muitas vezes essas pessoas estão buscando uma palavra agradável, porque elas estão com coceira nos ouvidos, porque elas estão buscando seus próprios mestres, que lhe falem aquilo que elas querem ouvir e não o que a palavra de Deus declara. Então isso é para mim, para você, algo desafiador. É algo que nos compromete, assim como Timóteo se comprometeu. Mas tu, sê sóbrio, em tudo sofre as aflições e faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. E aí você pode me dizer, você do discípulo, estou falando com vários discípulos de várias cidades do Ministério Ágape da Restauração. Isso é privilégio, isso é muito bom, me alegro muito em conhecer vocês, ainda que não esteja vendo, né, mas vocês estão me visualizando. E aí você pode me dizer: eu não sou evangelista, eu não sou pastor, eu não sou mestre, eu não sou apóstolo. Você é discípulo. E a ordem de Jesus, né, lá no livro de Mateus, a partir do capítulo 28, a ordem expressa de Jesus à igreja. Você é igreja, você é noiva. Você é um desesperado e apaixonado por Deus, alguém que tem fome e sede da presença, da palavra dele. E ele declarou sobre nós uma ordem, não foi um pedido. Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Proclame a palavra, pregue a palavra de Deus, fale da palavra. E aí você: mas eu não estou em ambientes. Então, esses paradigmas, eles precisam ser quebrados na nossa mente. Porque nós teremos muita surpresa quando o noivo vier buscar a sua noiva. Né? Quando verdadeiramente ele vier buscar a sua igreja.
Não é apenas os pastores, não é apenas evangelistas que são comissionados para pregar a palavra de Deus. Quando você está trabalhando no seu ambiente de trabalho, você está pregando. Quando você está na escola, sei que agora nós estamos vivendo um tempo de aulas remotas, mas existem algumas coisas presenciais. Quando você está em um ambiente com pessoas, você está pregando a palavra de Deus. Quando você está executando as suas tarefas domésticas, você é uma pregação do Evangelho. Você não passa a ser um pregador quando lhe é oferecido um púlpito ou uma oportunidade de ministrar a palavra de Deus. Você é um escolhido. Você é uma pessoa que foi chamada para pregar a palavra de Deus. Então a nossa vida, ela é uma pregação. Quando eu saio na rua, quando eu vou resolver questões bancárias ou qualquer outra questão, quando eu vou ao supermercado, a palavra de Deus está ali. Você está pregando. E quando você abre a boca para falar verdadeiramente desse Deus, dessa obra redentora, essa mensagem da cruz, você está permitindo que o poder criativo de Deus, o poder que trouxe tudo à existência, se cumpra na vida daquela pessoa. Porque a palavra de Deus é poder. Lembre da dinamite, lembre do dunamis, que foi algo que nós recebemos também, um conhecimento adquirido que nos chegou. Lembre que a pregação da palavra de Deus, ela gera salvação. E ainda que seja loucura para os que se perdem, é poder de Deus para os que são salvos. E que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, se você não proclama, se você se cala diante das situações, das oportunidades, você está impedindo o mover de Deus. Porque nesse tempo chamado hoje, Deus se move através da igreja, pelo mover do Espírito Santo. Estamos vivendo o ministério do Espírito Santo na terra. E nós precisamos entender que nós somos os embaixadores. Nós somos os representantes legais do reino. E para finalizar, eu gostaria de lembrar você, não vou trazer o texto, mas eu vou citar um texto que diz, que Jesus falou sobre isso, que foi preparado um grande banquete e foi convidado várias pessoas para irem àquela festa, para aquele banquete. Está no livro de Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 16. E muitos foram dando desculpas, muitos recuaram, a mesa estava posta, o banquete estava servido. Ele contou essa parábola para que nós possamos compreender a grandeza desse reino. Porque há outras mensagens também que nos falam que o reino de Deus é comparado a um homem que comprou um campo, que encontrou algo precioso, que encontrou um tesouro em um campo. E aquele homem, ao ver aquele tesouro, ele foi e vendeu tudo que ele tinha para adquirir aquele campo. Ele se desfez de tudo por amor ao tesouro, aquele campo. Então o reino de Deus, ele é valioso. Não há preço estipulado, não há preço que você possa colocar, mas você precisa entender que é valioso, que é precioso, e que isso requer de mim, de você, entrega, que muitas vezes teremos que dar tudo. Então, quando o Senhor começar a pedir, esteja pronto, Quero lembrar você que para Abraão, Deus pediu Isaac, mas era só para provar o coração. Glória a Deus por isso. Ele não vai nos pedir nada que seja para nos causar, desespero. Ele apenas quer ver o nosso coração. Nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. E muitas vezes o Senhor prova este amor. Prova este amor tocando em algumas coisas, em algumas áreas da nossa vida. Mas mesmo assim nos levantamos e continuamos e declaramos: eu amo ao Senhor. Eu amo ao meu Deus. Eu estou disponível a este reino. Então, nessa parábola que Jesus falou, nesse banquete que foi preparado,
havia muitos lugares, mas os convidados não estavam interessados. Eu posso dizer que os convidados não estavam com fome, não estavam desejosos, não havia fome, não havia sede. E eu esqueci de citar um texto bem importante, que é o livro de Amós, que fala, né? Em Amós capítulo 8, versículo 11, o profeta Amós profetizou 8 séculos antes de Cristo, anos antes de Cristo, que chegaria um tempo, que haveria um tempo. Eu não vou ler o texto, eu vou só citar para você, mas é Amós capítulo 8, a partir do versículo 11, que as pessoas sentiriam fome, não de pão, sede não de água, mas de ouvir a palavra de Deus, de encontrar a genuína palavra de Deus, a pregação genuína da palavra de Deus. Porque, infelizmente, mesmo nessa geração da modernidade, da transformação, onde há um número elevado de evangélicos no Brasil e no mundo, infelizmente há uma escassez da verdadeira palavra de Deus. Infelizmente, ainda observamos um declínio do cristianismo. E assim como nos tempos da reforma, a gente vê que áreas desse cristianismo estão precisando realmente ser tocados por Deus. Há uma reforma que Deus está fazendo com a sua noiva nesse tempo. Porque a mesa está preparada, o banquete está servido, mas muitos não estão com fome. Mas Amós profetizou que haveria um tempo, que chegaria um tempo, em que as pessoas teriam fome, não de pão, sede não de água, mas de ouvir a palavra de Deus. E eles ouvirão através de mim e de você. Eles ouvirão através dos escolhidos, dos chamados nesta geração. Então se comprometa, porque Jesus não ficou satisfeito e mandou os seus servos saírem e buscar as pessoas da cidade, os aleijados, os enfermos, os que estavam nas trevas, nos lugares tenebrosos, trazerem todos para a sua mesa. E mesmo assim, ainda havia lugares. Então, a palavra de Deus, ela é este alimento para a nossa alma. Ela dá vida a nós. O poder da palavra revigora a nossa alma, fortalece, nos direciona, faz com que nós nos levantemos nesse tempo. Então, que em nome de Jesus, que de alguma forma eu possa ter contribuído com você para que a fome e a sede da palavra de Deus, da presença dEle, faça parte da sua vida. Que essa fome, que essa sede que há em você te leve a produzir, a fazer coisas diferentes, a ser desafiado a fazer o que não fez, porque Deus já nos capacitou para esse tempo, para essa geração. Deus já nos capacitou para o ciclo da expansão. Deus já preparou a colheita, amém? Deus já nos deu os mecanismos. Deus já nos ungiu para isso, para esse tempo. Então eu espero que essa palavra gere em você, ative algo em você, em relação ao teu chamado, a ser discípulo frutífero, a ser querigmático, a ser proclamador da palavra, a viver a identidade do mar, a realmente se comprometer com o propósito, a se comprometer com a visão, com o sonho que Deus tem para essa igreja, e a ser um cristão autêntico, a ser um proclamador da verdade, da palavra de Deus. E não nos preocupemos se alguém vai gostar do que nós estamos pregando, porque pregamos a Cristo e a este crucificado. Pregamos o Cristo que ressuscitou, o Cristo vivo, o pão da vida. A Ele toda a honra e toda a glória. Então, que você não se preocupe se o público não estará receptível a essa palavra.
porque isso já não cabe a nós. A nossa função como embaixadores, como ministro, como escolhidos, como chamados para esse tempo é pregarmos a palavra, a genuína palavra de Deus, porque a própria pregação desta palavra vai gerar salvação. O poder dessa palavra, como diz a palavra de Deus em Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e é eficaz. Ela fará aquilo que é necessário fazer e nós nos comprometemos em sermos esses representantes do reino de Deus, desse governo de Deus na terra, para que tudo seja restabelecido ao contexto original, para que realmente nós possamos contribuir para com a volta de Cristo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, tenha um excelente dia e que hoje você ainda o encontre, que hoje você ainda esteja insatisfeito e que você não se contente com essa porção, mas que você o busque e que também você não seja como uma criança que aperta a campainha e sai correndo, mas que você tire realmente um tempo para estar com Ele, até que dele você possa receber o sim e o amém. Aleluia, um ótimo dia para você. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer a sua luz sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz, com o propósito de ganhar Tailândia e o mundo para Jesus. Deus te abençoe. Um beijo no coração, no ciclo da expansão. São os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. O pardal encontrou casa e andorinha para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. O Senhor é sol e escudo, a graça e a glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu
é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Eles se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Diga que ele é o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que ele é o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Mais uma vez o teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Sim, Senhor. A tua igreja te adora. E canta ele teu reino. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Misericórdia, justiça e igualdade. Cante a ele. A tua igreja te adora, Senhor. A tua igreja te adora. Cante a ele o teu reino. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Cante a ele, a igreja adora. A tua igreja te adora.
Como a terra precisa da chuva, preciso de ti. Os teus olhos são como fogo, teu olhar me consumiu, teu amor não me condenou, me conquistou. Eu não sei mais viver sem tua presença. Como a terra precisa da chuva, preciso de ti. Os teus olhos são como fogo, teu olhar me consumiu, teu amor não me condenou, me conquistou. Eu pertenço a ti, teu sangue me comprou, com cordas de amor você me amarrou, estou preso ao teu amor. Eu pertenço a ti, teu sangue me comprou, com cordas de amor você me amarrou, estou preso ao teu amor. Cordas de amor, você me amarrou, estou preso ao teu amor. Eu pertenço a ti, o sangue me comprou, com cordas de amor, você me amarrou, estou preso ao teu amor. Você me